Muito boa noite, eu sou o Wagner Severnini, sou acadêmico de jornalismo aqui do curso da Uniarp e hoje estamos iniciando o último dia da série de podcasts no Universo Uniarp. O Universo Uniarp continua aqui, lotado de pessoas que vieram acompanhar o que está acontecendo aqui na Feira de Cursos e hoje nós estamos aqui com algumas acadêmicas de medicina da Uniarp. Essas acadêmicas fazem parte também de um grupo chamado IFMSA, que significa International Federation of Medical Students Association of Brazil, e que tem o seu comitê local aqui na Uniarp. Estamos recebendo hoje as acadêmicas Bianca, Marielle e Evelyn. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas a esse nosso podcast. Boa noite. Boa noite. Vamos deixar abertos os microfones aí para as considerações iniciais. Marielle, quem é a Marielle? Então, eu sou acadêmica de medicina da 6ª fase. Eu não sou de Caçador, minha família é de Dionísio Cerqueira. Eu vim para cá em busca da graduação e estou muito realizada aqui em Caçador e na Uniarp. Muito bem. Eu sou a Bianca, eu estou também na 6ª fase do curso de medicina e a minha família é de uma cidade bem pequena, perto de Chapecó, chamada Cunhaporã. E eu acabei vindo para cá porque eu tinha alguns amigos em comum que vieram para cá bem no começo, que são da T1, T2. E a gente fazia cursinho juntos, então eu acabei conhecendo a Uniarp por eles. E vim para cá e adorei, assim, o curso é maravilhoso. Apesar de ser uma cidade um pouco mais longe da minha, né, mas está sendo muito, muito produtivo, muito bom estar aqui. Então, eu sou a Evelyn, eu sou acadêmica de medicina da 1ª fase. Eu também não sou de Caçador, eu sou de Itá, então eu ainda estou me adaptando, porque faz pouquinho tempo que eu estou aqui. Mas eu estou bem feliz com o curso e bem feliz com a universidade. Muito bem. E o que significa IFMSA? Eu já falei, mas o que é, de fato, esse comitê local? Certo. Então, a IFMSA, ela é uma federação, nós somos pertencentes à Federação Nacional, mas também existe a Internacional. Tanto que todas as siglas da IFMSA, elas são em inglês, justamente por causa dessa questão internacional. Nós atuamos em comitês em cada faculdade de medicina no Brasil inteiro. Então, a gente tem IFMSA aqui na Uniarp, por exemplo, em Chapecó, em Joaçaba existe, enfim. E no Sul existem as assistências regionais. Na verdade, existem as assistências regionais. Por exemplo, nós, como somos do Sul, fazemos parte da Regional Sul. Mas existe a do Nordeste, a do Sudeste, enfim. E todos nós fazemos parte da IFMSA nacional, em conjunto à internacional. E nós atuamos na comunidade local por meio de ações e projetos buscando a ciência, buscando mudar a nossa comunidade local. Existe uma frase que é muito conhecida na IF, que é pense global e age local, justamente porque nós, como estudantes de medicina, queremos fazer a diferença por meio do nosso comitê local e por meio de grupos que existem dentro do comitê local, que cada um tem ações direcionadas. Dentro desse comitê local, quantos acadêmicos fazem parte dessa equipe? Eu não vou lembrar o número exato, mas a gente é dividido em grupos. Existe o administrativo. Então, a gente tem, por exemplo, a pessoa que vai cuidar do marketing, que vai cuidar das inscrições, de toda a administração interna. Tem o presidente local. Nós temos também a pessoa que vai cuidar das relações externas do nosso comitê, junto com as parcerias. Existem os diretores dos grupos, porque a administração se divide em grupos pequenos. Por exemplo, o SCOME, o SCORP, o SCORA e o SCORP. O SCORA, por exemplo, ele vai cuidar mais da questão, ele vai pensar em ações mais voltadas à questão de reprodução, assistencialismo de mulheres, pessoas LGBT. Isso, HIV e AIDS, vai voltar mais para uma questão mais nesse foco. Aí o SCOF, por exemplo, ele é voltado mais para a saúde pública, então a gente vai fazer ações voltadas à saúde pública. E o SCORP?
O SCORP é voltado mais para questão de trabalho e direitos de humano e paz. Assim, basicamente, então, a gente faz ações que buscam visar os direitos dos trabalhadores, da paz, tipo, questões que a gente pode ajudar localmente, por exemplo, uma empresa que tem alguma ação que a gente possa fazer com um grupo de trabalhadores, com um grupo de crianças, com um grupo de pessoas que estão precisando de alguma necessidade. A gente trabalha mais nessa questão, como eu posso explicar? Grupos, às vezes, marginalizados Isso. pela sociedade. E também existe o SCOME, que é a educação médica. Então, esse é mais voltado, geralmente, né, para os estudantes de medicina mesmo, as ações. Por exemplo, um curso que, às vezes, a gente sente necessidade em aprofundar mais na faculdade. Por exemplo, a gente teve um de sutura esse ano, né? Também como, eu quero entender mais sobre residência. Então, a gente vai lá, busca alguns professores, doutores que possam nos ajudar a entender sobre as residências. Daí a gente faz uma reunião, convida a população local, né, para entender também. A gente abrange mais turmas, né, mais pessoas com essas nossas ações, né? E aí, dentro desses grupos, ele fica, as pessoas entram então na IF por meio desses grupos. Existem os coordenadores locais e os trainees. A diferença basicamente é que os dois têm direitos e deveres dentro da IF-MSA, mas os trainees estão aprendendo sobre a IF. A partir disso, é como se fosse uma escadinha, né? Entra como trainee, se torna coordenador local e pode também depois entrar na diretoria, caso queira. E tudo isso é por meio de editais, que geralmente a gente vai divulgando no Instagram ou nos grupos. Quem é a coordenadora local? Todos nós somos coordenadores locais, na verdade. A partir do momento que a gente tá na diretoria, mesmo não estando num grupo em específico, porque às vezes, assim, no edital a gente vai escolher entrar no SCOF, por exemplo. Eu me identifiquei mais com saúde pública, enfim, esses assuntos, aí eu quero ser coordenadora ou trainee do SCOF. Mas caso eu entre direto na diretoria, eu tenho que escolher um desses grupos também para atuar, né? Porque é como numa organização, a gente precisa, quanto mais pequenininho, mais a gente consegue se comunicar e organizar. Também, Mas então, a Evelyn... eu sou trainee. Eu entrei agora há pouquinho tempo. Então, todos os acadêmicos que entram na universidade, eles já entram automaticamente na IF ou é por adesão? Não. Eles decidem, eu quero entrar. Como é que funciona? Geralmente, por exemplo, né, na turma que a Evelyn entrou, a gente fez uma apresentação na Semana dos Calouros, na SP0. Aí a gente apresentou a IF-MSA, por exemplo, a Evelyn teve interesse em entrar. Quando a gente lançou o edital, ela se candidatou e existem pré-requisitos, às vezes ter participado do evento. A gente fez uma feirinha para mostrar para a universidade as ações que a gente já tinha sido feitas esse ano ou que estavam sendo planejadas. E aí, quem se candidatou, a gente foi selecionando por meio do edital mesmo. E no caso do trainee, a gente tinha que fazer um texto na inscrição sobre o porquê queria entrar para aquele comitê. E dentro desses comitês, quais foram os desafios aí que vocês já encontraram aí de começo? Faz quanto tempo que tem essa associação em Caçador? A IF-MSA... Desde 2020, por aí. Eu não lembro exatamente. Foi bem no início do curso de medicina. Assim, logo em 2020, eu acredito que já tenha sido começado os trabalhos, enfim. A nossa presidente local, que é a atual, a Victoria, ela já estava na fundação da IF-MSA, né? Ela já está no internato, então está desde o começo da faculdade. Mas os principais desafios que a gente encontra muitas vezes a gente, como é uma organização que a gente não, por exemplo, nas ligas acadêmicas que a gente participa como acadêmicos, a gente precisa pagar uma mensalidade. E na IF-MSA a gente não paga nada para estar nela. A gente está por conhecimento, enfim, pelo nosso currículo e crescimento pessoal, né? E a gente, às vezes, depende de doações ou enfim, da ajuda da sociedade. Incentivo também, né? Para participar de algumas ações. E isso, às vezes, ou, enfim, da disponibilidade que nem você nos deu para fazer uma ação na escola, né? Para ter um público que a gente consiga alcançar. Então, às vezes, as pessoas não entendem o que é a IF-MSA e não dão essa abertura. No meio acadêmico, muitas vezes as pessoas acabam talvez não tendo interesse em entrar na IF-MSA, seja por conta da demanda do curso ou, enfim, entre outros motivos, né?
Mas não existe uma separação dentro do curso de medicina entre os que são e os que não são? Não há uma... Não acontece. Não. Muito bem. Quais foram as ações concretas que vocês já executaram aí nesse período que estão na diretoria? Dentro do SCOF, a gente está fazendo 3 principais ações agora nesse segundo semestre de 2024. A primeira ação que a gente realizou foi o Caminhos para a Saúde, o UBS, UPA, o Hospital, que a gente fez em conjunto com o SESI, lá com o professor, né? Em que a gente visou levar conhecimento para a população a respeito de quando procurar a unidade básica de saúde, quando procurar a unidade de pronto atendimento e quando procurar o hospital, porque a gente percebe como acadêmico que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de identificar onde elas devem ir quando elas têm um problema, e acaba que elas vão sempre para a UPA ou para o hospital, e isso faz com que aumente a fila ali, né? A demanda fica muito grande. Então a ideia era levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas saibam que às vezes o problema que elas estão tendo, elas conseguem resolver na UBS, diminuindo a fila e trazendo mais eficiência. Além disso, a gente ainda levou temas como infecções sexualmente transmissíveis, para diminuir a propagação, né, para as pessoas saberem como se cuidar. A gente também falou do Setembro Amarelo e da questão da saúde mental. E dentro dessa ação ainda, a gente fez a arrecadação de caixas de leite para auxiliar com o projeto Lar Sem Frestas, do SESI. E acho que desse projeto é isso, mais ou menos. Uhum. E daí a segunda ação que a gente fez foi o Mente em Equilíbrio, que daí foi mais voltado para a saúde mental dos acadêmicos de medicina. Porque a gente identifica que o acadêmico, ele está sempre sob pressão, assim, parece que a gente se coloca uma pressão. Antes de entrar na faculdade, a gente está se colocando pressão para passar no vestibular. E aí você acha que quando entrar na faculdade tudo vai acabar, mas aí você entra aqui e aí você começa a se colocar pressão para passar no semestre. Então a gente está sempre se colocando pressão. Uhum. E é importante cuidar da saúde mental, né? Porque às vezes não adianta só estudar, só trabalhar, se a gente não cuidar da nossa mente também. Então, a gente realizou uma ação com uma palestra à noite, primeiramente, com a doutora Lina, onde ela falou sobre a sua trajetória, e depois uma palestra com o psicólogo João, que ele falou sobre saúde mental. E aí, no dia seguinte, a gente fez uma manhã de yoga no Parque Central, que foi bem legal. A professora mostrou técnicas de relaxamento para se acalmar, a gente conseguiu se conectar consigo mesmo, assim, foi uma iniciativa bem legal. E a terceira ação que a gente realizou dentro do SCOF, que ainda está acontecendo, é para os animais, cuidando de patas, saúde e proteção, em que vai ter uma palestra sobre zoonose, que é muito importante, né, que é a propagação de doenças entre os animais e os humanos. E aí, essa palestra vai acontecer agora dia 30, e amanhã de manhã a gente vai no Centro de Bem-Estar Animal, aqui em Caçador, entregar cobertinhas que a gente arrecadou para os animais, brincar com eles também. E esse projeto é mais para falar sobre a questão de cuidar dos animais, de não maltratar, de adotar, porque cuidar dos animais também faz parte da saúde pública, né? Uhum. Mais alguma outra ação? Sim, a gente teve também algumas ações no SCORP esse ano. Entre elas, a gente teve algumas doações de brinquedos e chocolates também que foram doados na Páscoa. Foram feitas uma arrecadação, né, para ser feita uma doação na escola Santo Damo, se eu não me engano. Damo, isso. E a gente fez essa parceria junto na escola também, por causa que eu sou coordenadora local, né? Mas a nossa diretora, que é a Brenda, ela organizou, ela tem um contato direto com a diretora, então ela tem mais proximidade em organizar lá na escola, então a gente fez alguns projetos lá, tanto da arrecadação dos chocolates para Páscoa, quanto para a arrecadação de brinquedos no início do ano. E a gente fez também a arrecadação de absorventes contra a pobreza menstrual também. Eu não lembro que foi em outubro, foi agora em outubro. Foi começado a arrecadar, ia ser enviado um pouco para o Rio Grande do Sul, por causa das enchentes. Sim, mas foi entregue também no Santo Damo, se eu não me engano. Foi, acho que foi sim. E daí terminou agora em outubro, né? E foi feita aquela ação dos livrinhos já. Ah, verdade. Foi entregue livrinhos para crianças menores e foi arrecadado livrinhos e foi entregue e foi lido uma história com eles, incentivando a leitura. Uhum.
E tá acontecendo também a do Varal Solidário, né? Que a gente tá fazendo em conjunto, né, com o professor, que tá acontecendo ainda, que a gente tá fazendo essas doações de roupas, que também é muito importante, porque, querendo ou não, às vezes a gente acaba acumulando várias roupas, né? Deixa aí. Tem muitas pessoas que precisam, que realmente precisam, e a gente não tem onde colocar, às vezes acaba ficando lá, então foi um incentivo também para as pessoas também doarem e que a gente pode levá-la no restaurante, né? Vou fazer o varal. Tem duas outras ações, tanto no Escora quanto no SCOME, que aconteceram. No SCOME, como é mais voltado para nós acadêmicos, já foi feito a questão do workshop de suturas, foi feito sobre orientações sobre o currículo. Também foi feito no Escora a Escola Sem Tabu, que foi então para meninas, na verdade foi para meninas e meninos do 9º ano, foi feito no DOT, se eu não me engano. Uhum. E foi feito orientações, então, sobre métodos contraceptivos, a questão de planejamento familiar, mais abordado isso. E em conjunto com a entrega dos absorventes a última vez, também foi feita essa nova ação, né? Mas já foi feito no presídio aqui da cidade, como tem uma ala LGBT, foi feito também orientações para essa população. Isso. Englobou o Escora, né? Isso. Que é mais voltado para essa questão da sexualidade, direitos reprodutivos, enfim. Vejam a importância da divulgação dessa associação, porque a população caçadorense não sabe, né, dessas ações sociais muito importantes e que estão beneficiando milhares de pessoas e que vocês estão fazendo através da IFMSA. Então, parabéns, né, e que continuem fazendo. Tem mais? Tem mais uma coisa bem boa. legal do Hospital do Ursinho. A gente fez o Hospital do Ursinho. Ele já é um projeto conhecido internacionalmente e nacionalmente pela IFMSA. A gente arrecadou ursinhos e aí a gente foi na Esperança e no Santo Dão. A gente foi com crianças do 7º ano, onde a gente simula, então, um atendimento médico, para que eles percam o medo de ir aos hospitais. Então, a gente dá ursinhos para eles e eles fingem que estão consultando aquele ursinho. Aí, eles fazem a questão da anamnese, fingem que estão dando a vacina, eles ganham um certificado da coragem. A gente foi montado um raio-x, eles fingiram que estavam colocando o ursinho dentro da caixinha, feitos curativos, tudo na questão para diminuir esse medo. E realmente a gente faz, geralmente nos projetos que a gente faz, com ação educativa, a gente faz uma avaliação pré e pós-impacto, para a gente ver se realmente mudou as pessoas, né, que foram atingidas pelo projeto. Aí as crianças geralmente sempre escrevem que tem medo de ir ao hospital, que tem medo da roupa do médico, que existe uma síndrome do jaleco branco, né? E no final eles sempre falam que foi muito divertido. Enfim, sempre trazer, por exemplo, para crianças coisas lúdicas, né? Lúdica, né? A gente sempre tenta conversar bastante com eles, assim, e perguntar, você tem medo? Perguntar se já aconteceu alguma vez de eles se assustarem, ou perguntar realmente assim, para tentar esclarecer, entender o que passa na cabecinha deles também, né? Às vezes a gente acha que eles não vão entender, ou que eles não estão entendendo, mas eles entendem tudo. Então é muito bom, às vezes, eles contar o que eles passaram, que se eles estão com medo. Alguns não têm medo de nada, né? Alguns são, não tenho medo, daí bota jalequinho e eles adoram. É muito legal ver que beleza. A felicidade. Edson, a síndrome do jaleco branco. Quando a gente senta na frente do médico, a pressão arterial já sobe. Né? O batimento cardíaco afeta adultos também. Mas isso aí hoje estão sentindo aqui na frente do microfone também. Bastante. Então é a troca. E qual que é a relação tem mais projeto, alguma coisa? Em a executar, em ações que serão ainda executadas, que já está no planejamento, que está no papel e que não foram ainda para a rua. Esse projeto do Cuidando de Patas, Saúde e Proteção, ainda a gente não executou, né? A gente já fez a arrecadação, a gente conseguiu, por exemplo, a parceria com a Daniela Tombini, onde a gente arrecadou tecido mesmo, aí a gente conseguiu com o Rotary, mulheres que poderiam costurar e fazer cobertinhas, aí a gente vai entregar amanhã, lá no Centro de Bem-Estar Animal, e fazer posteriormente a palestra, que ainda não aconteceu, né? Que vai ser aberta até para todos os acadêmicos. E foi um projeto pensado também para unir o curso de medicina e medicina veterinária, porque às vezes a gente como a gente tem aula de manhã e de tarde, às vezes a gente acaba não tendo
integração com os outros cursos. Então, a gente pensou voltado nisso também. Mas, como a gente está chegando no final do ano e no final do mandato, os projetos já foram em andamento, né? Mas de mente eu não lembro agora. É um projeto que não é bem um projeto em si, mas que é um desejo da IF, é alcançar, né, a plenitude e trazer também trazer o intercâmbio para cá, né? Então é uma coisa, inclusive as meninas, a Aisha e a Aline, estão lá em Goiânia esse final de semana para apresentar a AG, né? Que daí a gente vai tentar trazer a plenitude para trazer os projetos de intercâmbio para cá, para a Uniarp. Como funcionaria esse intercâmbio? Então, o intercâmbio ele é dividido em área cirúrgica ou clínica. Eu esqueci de falar antes, mas o nosso comitê ele é não pleno. O que significa isso? Que ele ainda não pode ter os intercâmbios. Então, as meninas estão lá representando na Assembleia Geral, que reúne então todas as IFMSAs do Brasil inteiro. E elas vão apresentar na plenitude a proposta que a gente já conseguiu aqui, os médicos que irão ser os preceptores, e vai ser voltado, se eu não me engano, a doutora Lina vai ser uma das preceptoras, o Eduardo Lopes, enfim, foi conversado com os médicos para eles disponibilizarem essas vagas de preceptoria, e realmente seria um estágio mesmo. Tem pesquisa também que é disponível, e seria assim. Realmente é um intercâmbio, então a gente precisava de alguns preceptores para que a gente fizesse essa troca, né? De lá para cá, cá para lá. Né? Então, para a gente conseguir também ir em outros lugares fazer um intercâmbio, precisaria ter vagas aqui também. Então isso é algo que vai trazer um reconhecimento tanto para a universidade quanto para caçador, né? Porque o Brasil inteiro poderia vir para cá. E internacionalmente também, na verdade. Pode ser feito. E a população caçadorense que vai ganhar com isso também. Com certeza. Muito bem. E dentro aqui da universidade, qual que é a relação entre a associação e a universidade? Há uma parceria grande, então? Então, a IFMSA ela é um projeto de extensão, né? A gente conseguiu transformar ela num projeto de extensão. Então, a gente, como acadêmicas, nós recebemos horas para estar na IFMSA e a maior relação, acho que seria essa mesmo. Tem também a questão deles autorizaram os intercâmbios. Isso. E eles sempre nos apoiam e nos projetos também. Nos disponibilizam também. A Uniarp alcançou a nota máxima, né, na avaliação do MEC. Sim. E qual é o diferencial da Uniarp em relação às outras universidades que vocês estão sentindo aqui, que levou a Uniarp então a ser reconhecida com a nota máxima no MEC? Então, eu sou representante de turma e é interessante que todo mês a coordenadora do nosso curso, que é a doutora Lina, ela faz uma reunião com a gente e tenta ouvir todo mundo, todas as turmas, quais são os principais pontos e aspectos que a gente tem reclamação ou alguma crítica, alguma ideia de melhora, e ela tenta sempre sanar esse problema até a próxima reunião. Então isso é muito legal porque ela ouve a gente e faz com que o nosso curso esteja sempre melhorando, né? Também algo que é um diferencial na Uniarp e que já vem sendo implantado em outros lugares também é a questão da metodologia ativa. Então nós temos muitas aulas em que nós somos atuantes do saber. Então a gente tem que vir estudado para as aulas, a gente tem que participar ativamente com simulações, a gente tem atores nas simulações médicas, então isso prepara muito a gente para o atendimento clínico. E desde o primeiro semestre a gente atua na saúde, né? A gente vai na UBS acompanhar as técnicas das ACS. A partir do momento do curso a gente começa a acompanhar os médicos, a gente acompanha as enfermeiras também. Então a gente vê todo o processo de como é realmente o sistema de saúde e a gente vai aprendendo e crescendo dentro do curso. Eu acredito que o diferencial seja, um dos diferenciais é a estrutura, né? Tanto em estrutura física da Uniarp, quanto em estrutura de questão, se vocês precisam de uma sala, precisam de alguma coisa, não tem barreiras, né? Então a gente tem muito apoio, assim, no sentido do que a gente está precisando tem, assim, nunca falta nada, as coisas estão sempre organizadas, a estrutura da coordenação, eles cobram muito da gente, né? Então, querendo ou não, eles se esforçam para que a gente consiga
futuramente ser bons médicos, né? Eu acredito que vão sair ótimos médicos daqui, porque realmente a gente é cobrado para tal, né? Então a gente tem uma estrutura que faz com que a gente seja cobrado, com que a gente busque, vá atrás do conhecimento, é instigado para nós que a gente tem que aprender tais coisas. Então eu acredito que é muito positivo essa forma, essa metodologia ativa, essa forma que eles colocam na gente, essa pressão, vamos dizer, né? Uma pressão para aprender. É uma pressão positiva. Por exemplo, né? esse ano a gente conseguiu acesso ao up-to-date. Isso. É algo que a gente consegue buscar artigos, né? Bem atualizados e com bastante evidência científica, que é algo que a coordenação conseguiu trazer para nós. E isso sempre vai, essas questões, o acervo da biblioteca, a gente tem uma biblioteca online também, então... Não falta nada, né? Tipo assim, nós temos tudo. Tudo na mão. Tipo, tanto os laboratórios, assim, nunca faltou nada, fio, material, tá sempre tudo organizado, limpo. Tipo assim, nunca a gente precisou, não tem material, não tem isso, sempre tem, sabe? Então os professores também, eles comentam que quando eles trabalhavam em outras faculdades, às vezes para pedir material eles tinham que correr atrás, eles mesmos tinham que correr atrás, ou eles traziam, né, para ter aula, né? Aqui não, aqui é só comunicar a coordenação. A Bianca, por exemplo, é monitora também. Existem as monitorias, então a gente consegue, tanto com professores ou com acadêmicos, tirar dúvidas. Então, as monitorias que a gente tem, que a Mari comentou, são monitorias tanto de LMF quanto de LPF. Também temos monitorias, tem monitorias clínicas e acho que é isso, né? Que é as siglas das nossas matérias. Que era morfofuncional e laboratório de práticas funcionais, né? Então, a gente são os estudantes que a gente é feito uma seleção, né? E como se fosse um projeto, né, de um ano que a gente faz feita uma seleção com os alunos, daí os alunos se inscrevem, os professores que são do projeto eles avaliam e daí quem passa, né, os alunos que passam, daí eles fazem as monitorias. Então o aluno que tiver dúvida, ele marca a monitoria, tal hora, né, quando que ele precisa, e tem um monitor que vai estar lá presente para tentar tirar as dúvidas, ajudar, dar dicas. Então é questão de anatomia, fisiologia, histologia. Então assim, tem muito recurso assim, né, para tirar dúvidas, para o aluno não ficar sem alguém ou sem apoio, né, sem suporte. Tá ouvindo, Evelyn? A pressão nem começou para ti ainda. Não, vai chegar. Todo mundo fala que vai ficando pior, sempre vai piorando. Mas eu costumo participar das monitorias com os meus colegas. Agora, na primeira fase, eu acho que é bem importante ir, na verdade, porque a gente ainda está pegando o ritmo de como tudo acontece, né? E a gente foi nas monitorias, principalmente agora na segunda UC, e ajudaram bastante. Eu acho que é um diferencial bem grande para os alunos. Marielle, por que você decidiu estudar medicina? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Então, eu não sei se eu posso dizer um motivo em específico, mas a minha mãe é enfermeira, né? Então, eu sempre, desde pequena, acabei indo ao hospital com ela, enfim, e conhecendo a área da saúde. E eu fui conhecendo a medicina, e quando eu entrei na faculdade, eu sempre falei que eu queria ser pediatra. Mas as coisas vão mudando, a gente vai conhecendo o curso, vai conhecendo outras áreas. E hoje eu posso dizer que eu estou na medicina e consigo ter o objetivo que eu tinha também quando estava buscando entrar, que é conseguir ajudar as pessoas, trazer um conforto e, enfim, acho que seria isso. Bianca. Então, eu também, que nem a Mari, eu não sei dizer assim o porquê exatamente, se foi um motivo exato. Eu não tenho ninguém na minha família que é da área da saúde, assim. Tem uma prima bem distante que é enfermeira, mas assim, não tive ninguém assim para me inspirar, né? Mas eu sempre tive uma pontinha assim em mim que queria fazer algo pelas pessoas, que queria tentar ajudar, que queria poder talvez melhor, não curar, mas poder ajudar em alguma questão, um sofrimento, alguma. E a medicina para mim, eu acredito que foi assim, foi indo assim devagar, não foi uma decisão, assim, foi um caminho, assim, que eu sempre soube que eu ia chegar nesse caminho, apesar de que foi difícil, né, questão do cursinho, a gente passa bastante perrengue, mas assim, eu sempre
sempre tive essa pontinha de sonho, assim, sabe? E eu entrei e fiquei muito realizada, assim, né? Foi um marco na minha vida. Até hoje, às vezes, eu nem acredito que eu tô aqui, porque foi tão difícil para chegar. Mas quando eu entrei, eu ainda não sabia também o que eu sempre eu gosto de todas as áreas, assim, se for perguntar para mim o que eu gosto, hoje em dia eu vou falar, nossa, eu gosto de tudo. Porque eu gosto muito de aprender vai um pouquinho de cada, assim, sabe? Então, ainda não sei exatamente o que eu gostaria de fazer futuramente, assim, né? Mas acredito que tem muito chão ainda pra gente ir descobrindo. Uhum. E a Evelyn? Então, eu, assim como a Bianca, não tenho ninguém na minha família que é da área da saúde. Na verdade, a minha família é toda do interior. Então, para mim, estar aqui é uma loucura, na verdade, se for olhar o que a minha família faz. Eu quase fui para outra área, eu quase fui fazer medicina veterinária. Mas aí eu acabei... Tinha alguma coisa dentro de mim que falava, não é isso. E aí eu acabei indo pro cursinho e lá que eu descobri o que eu realmente queria fazer. Porque a vontade de ajudar o próximo, ela sempre existiu. Mas eu ainda não tinha chegado no eu quero medicina. E aí eu decidi no ano passado, na verdade, e hoje eu tô aqui, Muito estudando, cursando. Vocês são oriundos de escolas públicas também? Sim. Fundamental, médio? Eu fiz o fundamental, mas o médio eu fiz o fundamental na pública, mas o médio eu fiz na particular. Eu fiz na pública tudo. Uhum. Eu também. Tanto é que na minha cidade nem tinha particular, né? Interior, então... a minha também não. Uma cidade bem pequenininha. Sim. Inclusive é bem perto, né? Aí pertinho. E correr bem pertinho. Sim. Aqui é tudo meio perto das cidades, né? É o Grande Oeste, né? E a pretensão de vocês depois é ficar em Caçador, voltar para suas cidades? Eu acho que as coisas podem mudar, né? Hoje, se fosse hoje. Hoje eu iria fazer residência. Eu pretendo... Hoje em dia eu falaria que eu escolheria a especialidade que é Medicina, Família e Comunidade, que é a que eu mais me identifico. E eu provavelmente faria residência. Não existe um local, talvez específico, que eu faria, mas eu já pensei. Provavelmente eu gosto muito do Rio Grande do Sul. É um estado que eu iria, assim. Mas é uma possibilidade também, talvez voltar para minha cidade, trabalhar um tempo e depois fazer residência. Vai depender de como as terminar. Coisas vão indo, né? É muito difícil falar agora. Para encerrar, gostaria que vocês deixassem aí para nós uma mensagem, né, da associação, vocês enquanto acadêmicas, o que vocês deixariam de mensagem para os jovens estudantes que futuramente poderão vir para a Uniarp, que poderiam estar sendo colegas de vocês, e também deixar que vocês nos falem, se alguém tiver interesse em fazer alguma parceria com vocês, de ajuda para a associação, como que eles fazem para entrar em contato? A Marielle já pode falar do contato, e depois cada uma fala as suas considerações finais. Eu acho que para entrar em contato com a IF daqui, de Caçador, a gente usa bastante a questão do Instagram mesmo, para se comunicar. A gente não tem um e-mail ou um Insta. Um e-mail ou um número específico, mas a gente geralmente como tem um cargo na diretoria que busca essas parcerias externas, geralmente a gente vai entrar em contato quando a gente planeja um projeto, né, e as ações. E aí a gente, por exemplo, o Lar Sem Frestas, a gente viu que foi divulgado pela prefeitura e eu consegui encontrar o seu contato. Então a gente acaba indo por meio das ações mesmo. Mas caso alguém se identifique e gostaria, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu gostaria que fosse feita uma ação em saúde na minha empresa, uma ação educativa, acredito que o Instagram seja a melhor forma, que é @EFMSA Uniarp, Brasil Uniarp. E um recado que eu deixaria, então, para futuros acadêmicos, e enfim, é que sempre busquem os seus sonhos, não desistam na primeira dificuldade, porque sempre vai existir. Eu acho que estudar é algo que requer muita dedicação da gente, mas é algo que vai transformar a nossa vida e a gente consegue transformar a vida de outras pessoas. E se for acadêmico de medicina, se tiver a oportunidade de entrar na IFMSA, conheça esse mundo. A gente fala que é um mundo IEFico. E eu, por exemplo, a gente geralmente faz capacitações nacionais, né?
E eu consegui conversar com pessoas de outros estados, de outras faculdades, de outras cidades que eu dificilmente conheceria, sem ser a internet, sem ser essas capacitações. Então, isso é o que mais me motiva em estar dentro da IF, é esse mundo, em poder conhecer pessoas novas e me inspirar, que às vezes a gente pensa que a ação que a gente faz aqui em Caçador não vai mudar a população, mas muda. A gente vê em cada ação que, às vezes, algo que para nós, como acadêmicos, às vezes é tão falado nas aulas, que para nós é tão simples, às vezes as pessoas não sabem. E é questão de saúde, é saúde pública, é questão de educação e saúde. Isso é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que nós, como acadêmicos, que estamos sempre estudando, devemos proporcionar às pessoas, principalmente, às vezes, as pessoas que têm realidades diferentes da nossa, que não têm acesso a isso. Então, eu acho que, enfim, independente de estar na medicina ou não, em qualquer curso que você estiver, você tem algum diferencial que pode mudar a vida de alguém. Então, é sempre tentar pensar nisso e, enfim, estudar. Bianca. Aí agora a Mari falou também. Não sei. O que eu falaria para os estudantes, em geral, também não desistam, continuem estudando, porque é um privilégio em qualquer área, é um privilégio, a educação ela é transformadora, então o conhecimento transforma, né? Então, continuem, venham para a Uniarp, estudem bastante, porque, assim, com certeza, eu acredito que, assim como na minha família, nas outras famílias, isso vai mudar a realidade de muitas pessoas também. O ensino, ele transforma, abre portas. E para os estudantes de medicina, que futuramente podem ser meus colegas, entrem no IF e descubram, não tenham medo de conhecer, porque talvez não vou ter tempo, né? Mas entre, sabe? A gente vai dando um jeito, a gente vai se entendendo e vai construindo projetos muito bacanas que vão poder ajudar outras pessoas. E, como a Mari falou, independente se você vai estar na medicina ou em outros cursos, você pode fazer diferença, você deve. Se você tem alguma coisa que você sente dentro de você que você precisa fazer, vai lá e faça, vai lá e faça um projeto, queira fazer a diferença, né? Às vezes a gente acha que a gente é muito pouco, muito pequeno, né? Estou em Caçador, não estou em centro maior, mas se você for ali do seu lado, no seu colega, num bairro diferente, você vai ver o quão diferente você pode fazer naquela região, né? Então, como a gente sempre fala na IF, que a gente tem que pensar pensar global e agir local, né? Então, essa acho que é a visão que a IF tenta passar, né? Evelyn. Bom, as meninas já falaram bastante, mas eu acho que é o que elas falaram, né? Não desistam do sonho de vocês como acadêmicos, de cursar o que vocês realmente querem, persistam no caminho, porque vai abrir muitas portas, muitas possibilidades. Quanto à IF, entrem na IF, eu entrei há pouco tempo e é incrível as situações em que ela te coloca. Nunca imaginei que eu estaria aqui em um podcast hoje, por exemplo. Mas é muito bom. E a IF também te abre muitas portas. E, mais geral, para os acadêmicos, eu acho que não se cobrem tanto, porque a gente se cobra muito como acadêmico às vezes, mas é importante a gente lembrar de ser gentil consigo mesmo. Isso bem. Isso não é só para o acadêmico, é para todos. Para todo mundo. Alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Não. Bem, então, sendo assim, agradeço a presença de vocês e encerramos mais uma série do podcast da equipe de jornalismo, da turma de jornalismo aqui no Universo Uniarp. Um grande abraço a todos e até a próxima. A Uniarp